Olá, peregrinos e curiosos! Hoje vamos percorrer uma história que atravessa séculos. A desamortização de Mendizábal, as leis que mudaram a cara da Espanha e o que ainda vemos hoje nas pedras do caminho português de Santiago. Preparem-se, porque vamos ligar passado e presente em cada passo. Em Oporrino, na beira do caminho de Santiago, nos deparamos com a igreja de Santo Antônio de Pádua, do convento de São Francisco. Quem olha sua bela fachada branca não imagina a história que ela carrega. Ela foi desapropriada entre 1836 e 1837 pelo governo espanhol. Mas o que, afinal, significou essa desapropriação? Esse processo ficou conhecido como a desamortização de Mendizábal, uma grande reforma política e econômica ocorrida na Espanha entre 1836 e 1837, liberada por João Álvarez Mendizábal, então primeiro-ministro. De forma simples, foi o confisco pelo Estado espanhol de bens pertencentes à Igreja e às ordens religiosas, especialmente conventos e mosteiros, que depois foram vendidos em leilões públicos. A medida buscava resolver a crise financeira do Estado, reduzir o poder econômico da Igreja e criar uma nova classe de proprietários alinhada ao liberalismo da época. Na prática, porém, muitos desses bens acabaram nas mãos de burgueses e grandes proprietários, e não do povo como se prometia. Os impactos foram profundos. Diversos conventos foram fechados, comunidades religiosas dissolvidas, e muitos edifícios passaram a ter outros usos. Parte importante do patrimônio artístico foi perdida ou dispersa. O convento de São Francisco de Oporrino deixou de funcionar como convento nesse período. Apenas mais tarde voltou a integrar a estrutura religiosa, hoje sob a diocese de Tui-Vigo, abrigando inclusive uma importante biblioteca. Grande parte dos peregrinos talvez não conheça essa história, e no entanto, ela acrescenta uma dimensão especial ao caminho de Santiago, porque o caminho não atravessa apenas paisagens, ele atravessa séculos de fé, rupturas e reconstruções. Mas o que aconteceu com os franciscanos que ali viviam? Durante a desamortização, as ordens religiosas masculinas foram suprimidas na Espanha. Os frades foram obrigados a deixar os conventos e ficaram sem sustento institucional. Muitos retornaram à vida civil, outros passaram a ajudar em paróquias. Alguns seguiram sua vocação em outros países. E houve ainda aqueles que mantiveram o espírito franciscano de forma simples e discreta. No caso de Oporrino, a comunidade foi dissolvida, o edifício teve usos civis ao longo do século XIX e apenas mais tarde voltou à estrutura da igreja. Os franciscanos não desapareceram, foram dispersos. O convento perdeu suas vozes, mas não a sua memória, e talvez seja isso que torne o caminho tão único. Não caminhamos apenas entre cidades, mas também entre séculos. Cada passo nos aproxima não só do destino, mas da história viva que continua a nos acompanhar pelo caminho. Entender esse contexto histórico transforma a caminhada em uma experiência ainda mais rica. Cada pedra, cada capela, cada nome de rua é um capítulo de uma história de reforma, existência e renovação. Quando você cruza com uma capela ou com uma igreja, está caminhando sobre séculos de mudanças. Se gostou desse mergulho no passado, deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe com outros peregrinos e considere inscrever-se no canal para mais histórias do caminho português. Até a próxima etapa, que a trilha seja leve e a história sempre presente.